A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão está presente no Summit Cidades 2026, a sexta edição do maior evento para o debate acerca do desenvolvimento dos municípios das cidades aqui no Brasil. Você tem acompanhado essa série de conteúdos que demonstra o fato de que o evento debate temas distintos ligados à gestão pública, à governança, à inovação, à tecnologia e vamos falar agora sobre energias renováveis, com a engenheira sanitarista e ambiental, que é gerente de contratos e biocombustíveis da empresa Gás Orgânico, Helena Zanella. Helena, muito obrigado pela oportunidade da conversa aqui conosco. Muito obrigada, Cadu. Agradeço à Acaerte pela disponibilidade de a gente conversar de um assunto tão importante que é essa temática das energias renováveis e que nós temos essa vocação natural no nosso país como um todo. E quão importante é levar isso até a ponta, até os municípios onde muitas das ações ligadas a esse tema podem ser adotadas. Começo te perguntando, Helena, o que é que você apresentou no seu painel hoje por aqui no evento? Hoje no painel a gente abordou uma temática, vários temas conectados a energias renováveis, mas o que eu gostaria de trazer, que é uma vocação natural dos municípios, tanto do estado de Santa Catarina como outros estados, é a temática do aproveitamento energético dos resíduos. Então, a gente sabe que tem muitos estados, por exemplo, trazendo o exemplo de Santa Catarina, a região do oeste do nosso estado, naturalmente ela tem uma vocação para aproveitamento de resíduos da pecuária, da agroindústria, de resíduos sólidos urbanos em grandes regiões, aí a gente fala de Joinville, Grande Florianópolis, Criciúma. Então, existe um potencial gigantesco para que a gente possa estudar energeticamente esses resíduos. E quando a gente estuda eles, obviamente a gente também traz uma economia para o município. Hoje, o município ele gasta para fazer o aterramento desses resíduos. Então, ele paga um aterro sanitário para encaminhar esses resíduos. Ele está enterrando um ativo econômico, que hoje é um passivo ambiental, porque ele precisa realmente destinar, só que é um ativo econômico, que ele poderia estar gerando um biocombustível para descarbonização de frotas pesadas, da indústria, ou até mesmo para a geração de um biofertilizante. Hoje o nosso fertilizante nacional, sua grande maioria, nós trazemos de fora. Nós temos essa vocação em casa. A gente não pode continuar tão dependente dos combustíveis de fora do país, bem como também dos fertilizantes, sendo que a gente tem esse potencial aqui, né? E que tipo de serviço vocês oferecem para os municípios no sentido de atuar nessa gestão dos resíduos e na transformação em energia? Perfeito. A Gás Orgânica ela foi criada muito para essa temática de ser uma inteligência de mercado e desenvolvedora de softwares. Então a gente desenvolveu um software que ele mapeia nós estamos mapeando o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os municípios, a gente faz uma varredura do município via geoespacial para entender a localidade desses resíduos e também estudarmos esse potencial bioenergético dele. Isso traz um retorno econômico que a gente consegue apresentar para os municípios, o quanto que ele vai deixar de gastar e quanto ele começa a receber em retorno econômico para o município, e geramos um biocombustível, que aí nós temos frotas pesadas, o município ele acaba gerando é, essa presença dentro do mercado da temática de renováveis. Então, hoje nós desenvolvemos esse software para fazer esse mapeamento município a município, olhando vocação a vocação. Pode ser da pecuária, pode ser da agroindústria, resíduos sólidos urbanos e até mesmo da indústria local. A gente estuda. A gente tem demonstrado aqui ao longo dos conteúdos que a gente tem feito o como esse evento proporciona as conexões entre diferentes atores, entre setor público e setor privado, para o Uhum. desencadeamento de ações, a adoção de iniciativas inovadoras que repercutem lá na ponta. Para vocês, imagino fundamental essa conexão e essa oportunidade de network que o Summit Cidades entrega. Sem sombra de dúvidas, porque através do Summit Cidades que a gente consegue conectar com os municípios e apresentar para eles o quanto de potencial que eles têm para explorar essa parte de desenvolvimento do município através de outras atividades. Então, você gera empregos, gera renda,
traz esse retorno para o município. Aqui é maravilhoso. Eu já estive aqui, tive a oportunidade de estar no ano passado também palestrando voltado para a temática de descarbonização. Esse ano a gente foi chamado novamente para a temática de energias renováveis. E eu acho que os municípios, na verdade, acredito que os municípios eles precisam olhar a sua vocação, porque a partir do momento em que a gente entende a descentralização energética, afinal, tem regiões em que nós não temos aí entrega, por exemplo, do gás natural, porque a malha está majoritariamente no nosso litoral. Então, quando você consegue descentralizar a energia, você expande aquela região que hoje ela está limitada de crescer. E a Gás Orgânica ela está aqui realmente para ajudar os municípios a entender a sua vocação ao entorno e crescer, trazer empresas de fora, desenvolver essas regiões que têm um potencial gigantesco. E a gente está justamente no momento em que aqui em Santa Catarina a SC Gás, por exemplo, faz uma chamada pública, está buscando fornecedores de biometano para justamente criar uma rede local isolada lá em Chapecó, que ainda está distante dessa malha de gasodutos que, como tu disseste, ela percorre a nossa faixa litorânea, também avança até Lages ali pelo Planalto Serrano. Então a forma de entregar gás natural para uma demanda que existe da região e para esse reaproveitamento. E aí queria que a gente fizesse uma explicação assim para aquele nosso espectador que por vezes não entende como decorrem esses processos, como é possível que o resíduo torne-se energia. Só fazendo um adendo antes, que Santa Catarina, com essa chamada que foi lançada agora no dia 1º de junho, ela vai fazer uma ligação da planta que está em Campos Novos, da Agric, e também da H2A. Serão as duas primeiras plantas gerando biometano que a SC Gás vai buscar via caminhão e vai entregar na malha de Lages esse biometano, ofertando para as indústrias da região ou o mercado livre de energia, que pode comprar até indústrias, por exemplo, de Joinville e outras regiões. Então, traz essa oportunidade de, eu posso atender o SG da minha empresa um pouco melhor, afinal, agora eu tenho como comprovar que a minha produção utiliza um gás renovável. A SC Gás está fazendo isso para entender o movimento daquela região, porque a gente sabe que para o investimento em uma infraestrutura, ele acaba sendo um investimento muito alto, então ela precisa primeiro entender, né, fazer esse case inicial, para daí, a partir deste momento, ela ter subsídios e começar a fomentar as plantas da região. Então, é importante só para complementar. E você me questionou, só me reforça, desculpa. Aquela explicação assim para a gente desenhar, para quem não consegue entender essa transformação. Perfeito, vamos lá. Do princípio, nós temos um resíduo. E esse resíduo, a partir do momento em que ele sofre uma decomposição bacteriana, né, quando as bactérias começam a decompor este resíduo, ele vai gerar um gás. O mais simples exemplo e objetivo sabe o resíduo que você tem na tua cozinha? Esse resíduo, se você deixa por alguns dias naquele calor do verão, ele não gera um cheirinho terrível? Esse cheirinho é um biogás. Então, pensando em uma grande escala, você reúne esses resíduos, condiciona ele num espaço apropriado, ele gera esse biogás, esse cheiro, esse gás ali renovável, e para o biometano a gente faz um upgrade dessa planta. Nós fazemos uma melhoria, removemos os gases que não são prejudiciais à estrutura da planta, removemos esses gases como siloxanos, entre outros, e deixamos o metano como atingindo ali 98% de metano, para que daí esse gás ele possa ser utilizado, pode ser na frota pesada, ele é um gás química e fisicamente idêntico ao gás natural. Logo, se você tem um caminhão, um ônibus, enfim, uma infraestrutura que utiliza o gás natural, você pode remover esse gás natural, acrescentar o biometano, ou ainda nos melhores cenários você complementa metade gás natural, outra metade biometano. Então, para explicar para quem é de casa, para quem ainda está tentando entender o que é essa energia renovável, o que é esse gás renovável,
Ele é isso, ele é um gás que naturalmente sofre uma decomposição. Inclusive, o nosso material, a partir do momento que a gente, né, deixa de existir nessa Terra, vamos lá para, né, a parte sintética e tudo mais, o nosso corpo também sofre uma decomposição. Então, tudo que é passível de decomposição microbiana acaba sofrendo essa geração de gás. Então, somos dejetos de animais, enfim, tudo mais, é possível dessa decomposição. Perfeitamente explicado, e acho que supre, inclusive, uma curiosidade de vários espectadores que possam estar nos acompanhando. Agora, Helena, aqui em Santa Catarina a gente tem uma realidade de ampla maioria de municípios de pequeno porte, de população reduzida, prefeituras também, naturalmente, com uma estrutura condizente a essa proporção. Há viabilidade para a implantação desses projetos para gestão de resíduos e utilização em prol da energia renovável, mesmo nesses municípios pequenos? Existem municípios muito pequenos comparados, por exemplo, o município do Braço do Norte é um município pequeno comparado a outros municípios grandes do estado. E ele tem uma vocação natural. Depende muito do que a gente tem no local. Então, às vezes, a gente tem ali uma produção, uma criação de suínos, de aves, frigoríficos, uma plantação, até, enfim, a gente tem que estudar cenário a cenário. Por isso que a Gás Orgânica está aqui, para ajudar esse estudo dos municípios e, às vezes, até um consórcio desses resíduos dos municípios limítrofes que estão próximos um do outro, como a gente pode aproveitar essa união, a união faz a força, inclusive nesse quesito dos resíduos, como a gente pode aproveitar essa união dos resíduos para gerar uma energia descentralizada naquela certa localidade. Então a gente está aqui para poder ajudar, para poder estudar e ser essa inteligência de mercado para o município, trazendo essas softwares e soluções que a gente tem dentro da Gás Orgânica. Helena, tu falaste justamente da expertise que tem a Gás Orgânico para o mapeamento dessas potencialidades. Então, vou pedir o teu exercício aqui para a gente imaginar ou analisar do potencial que temos olhando para o todo de Santa Catarina, de utilização de resíduos orgânicos para energias renováveis. Quanto você acha que já está em uso? Quanto a gente ainda tem a percorrer nesse caminho que, sem dúvida, é um caminho trilhado pelos países do mundo, pelas empresas do mundo em direção à sustentabilidade? Lembrando que a gente não está inventando a roda, né? Existem países que já estão muito avançados nessa temática em comparação a nós. Claro que a realidade deles, a microbiota que compõe os resíduos deles, acaba tendo uma certa diferença da nossa, até porque a gente está num país tropical e tudo mais. Dito isso, olhando então para todo esse cenário de oportunidades, a gente entende que nós podemos. Deixa eu só me recordar aqui o fio da meada aqui, que passou. Sobre as nossas Não, potencialidades aqui em Santa sim, Catarina, não, será isso que sim. Porque assim, ó, a Biogás, a Associação Brasileira de Biogás, ela fez um estudo apresentando a porcentagem que nós temos aqui no nosso país. Então, no nosso país não, no nosso estado. Só o nosso estado, ele tem 1,2 bilhões de normais metros cúbicos por ano de biogás, é um potencial que nós temos de biogás. Esse valor equivalente, então trocando, tirando assim, tá? O que esse normal metro cúbico equivale? A gente está falando em torno de 5,5 gigawatt-hora ano de energia elétrica, ou ainda a gente está falando em torno de 1 bilhão de litros que a gente vai estar trocando diesel para o biometano. Então, 1 bilhão de litros de biometano. Hoje, o nosso estado, com essas duas plantas, estamos avançados, estamos num processo gradativo, natural para se chegar em um ponto, você precisa ir graduando e crescendo, mas a gente ainda explora apenas 2% do nosso grande potencial. A gente tem um caminho maravilhoso pela frente. Vamos ter algumas situações em que a gente vai precisar polir ao longo dos anos? Sim, vamos sim. Políticas públicas, incentivos,
financeiros, né? Então, a gente está falando de linhas de financiamento. São situações em que a gente vai se deparando com um cenário natural que a gente vai se deparar no futuro. Mas a gente ainda não explora quase nem 2% do potencial que a gente tem nesse estado aqui. Temos um chão maravilhoso pela frente. Nesse sentido, é muito importante destacar que tem muitas empresas de fora do país que têm nos procurado para que a gente possa estudar e apresentar para eles aonde é mais viável eles investirem tanto a tecnologia, quanto também investimento, porque, vamos dizer assim, Cadu, ele é um business que ele está em crescimento. Então, tem muitas empresas de fora que já saturaram o seu mercado lá fora. Mas o Brasil ainda, imagina, 2% aqui só o nosso estado, sem contar outros estados que também têm um potencial maravilhoso de ser explorado. Então, essas empresas têm buscado para se destacar no sentido de eu quero ser o pioneiro naquele estado, trazer um investimento alto. Então, o município precisa se acelerar, trazendo políticas públicas, trazendo essa segurança de políticas públicas, tendo esse conhecimento do seu território. Hoje a informação está muito descentralizada, né? Então, você vai fazer um estudo regional de uma certa área ou temática, você tem dentro de um órgão uma informação, dentro do outro órgão uma informação similar, mas não idêntica. Então, a gente precisa conectar essas informações e quando o investidor chegar no seu município, ele entender, opa, esse município está organizado. Então, é aqui que eu devo investir. Além do potencial, ele ainda está organizado, o melhor dos cenários. O caminho a percorrer é longo, mas o potencial é fantástico e é um processo pelo qual a sociedade e os estados, os municípios têm de passar paulatinamente, quase de maneira obrigatória, em meio ao cenário que a gente vive de transformação climática em todo o planeta. É um movimento que já existe, como você falou, em outros países, talvez em alguns até de maneira mais avançada, mas que a gente está percorrendo por aqui. Te agradeço demais pelo teu exercício de tentar explicar essas questões para a gente e acredito que a tua métrica em conversão para energia elétrica e para 1 bilhão de litros de diesel, acho que isso soa... De biometano. A gente De tá biometano, isso, acho que isso chega aos ouvidos dos nossos espectadores e torna muito claro o que é esse potencial e onde a gente pode chegar. Isso, e só para finalizar também, já te agradecendo, né, esse espaço, lembrando em que, a partir do momento que a gente tira o diesel, além do benefício ambiental, a gente tem um benefício para a sociedade ao entorno, porque a gente está despoluindo aquela cidade. Então, você está incrementando com um gás que ele não vai chegar próximo do que a gente respira hoje. Então, é importante pensar com muito carinho nisso. A Gás Orgânico está à disposição das empresas que tiverem dúvidas, dos municípios que tiverem dúvidas, como eu faço isso acontecer dentro do meu município, de fato, esse aproveitamento. E conto poder estar com a Caert num outro momento também discutindo mais sobre energias renováveis. Obrigada, Carolina. Com certeza, uma fonte para a gente procurar também em outros momentos quando tratarmos dessa temática que está presente no nosso noticiário do dia a dia. Conversamos por aqui no estúdio da Caert, que é parceira de mídia do Summit Cidades 2026, com a engenheira sanitarista e ambiental, que é gerente de contratos e biocombustíveis da Gás Orgânico, Helena Zanella. E você, peço, continue ligado aqui no nosso canal A Caert Oficial no YouTube, pois seguiremos nestas conversas e podcasts com os protagonistas do Summit Cidades 2026. Um abraço, até o próximo.